Hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus. E nós separamos aqui, junto com o nosso querido diretor Wellington, um vídeo extraordinário que nós queríamos que vocês assistissem com muita atenção. I love you, Lord, for your mercies never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. For all my life you have been faithful. All my life you have been so good. And with every breath that I am able, Lord, I will sing of the goodness of God. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus. E Ele é bom em todo o tempo, até mesmo quando nós não entendemos essa bondade, né, Oni? Quando ela não vem envelopada do jeito que a gente quer, né? A gente tem que aceitar. O texto escolhido está lá em 1 Crônicas 16:34, que diz assim: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom e acabou. E a sua benignidade dura para sempre. Eu fico pensando, Marcelo, como é bom servir a um Deus que é bom, né? Verdade. Não é um tirano, Não é um tirano, embora poderoso. Exatamente. Então a gente tem que entender que seja qual for a situação que a gente estiver enfrentando, Deus é bom. Agora, isso é muito fácil de ler, de ouvir alguém falar, mas quando você está na fornalha, quando você está no olho do furacão, quando você está no meio do problema, não é fácil entender isso, não é? Não. O desespero bate, mas a gente não pode ser vencido por ele, né? A noite chega e o sono não vem, mas nós temos que saber que a alegria vem pela manhã e que ele é bom mesmo quando a notícia não é aparentemente boa, porque, na verdade, a gente cresce mais na luta do que na festa, né? Sem dúvida. Na festa todo mundo ri, né? Na Como festa diz uma é fácil amiga ser nossa. feliz, né? Agora, na hora da luta, da dor, né? Recentemente a gente teve a notícia de um casal de amigos lá de Florianópolis, pastores, pessoas amadas, que perderam um filho absurdamente aos
40 e poucos anos, 40, 41, que num infarto fulminante. Como é que se lida com isso, cara? Pessoa, um filho, cheio de vida, jovem, bonito, tá bem, de repente cai e morre, fruto de um infarto. É muito difícil, é ininteligível. Não dá para entender como se enfrenta uma situação dessa. Há muitos anos atrás, eu vivi coisa semelhante. Um menino da igreja foi assaltado, tomou um tiro e morreu. E conversando com o pastor, querido e saudoso, reverendo Antônio de Souza Lima, ele falou assim: meu filho, há situações na nossa vida que Deus dá uma graça suplementar. Eu nunca tinha ouvido esse termo, graça suplementar. Porque como um pai e uma mãe podem enfrentar a morte de um filho? Só pode ser com uma graça suplementar muito grande, porque senão, cara, a vida acaba, perde o sentido, não é verdade? Verdade. Então a gente tem que crer que mesmo numa hora como essa, que para mim eu acho que é a pior experiência que um ser humano pode passar, até porque ela viola o princípio normal da vida, né? Os filhos é que enterram os pais, não são os pais que enterram os filhos. Então nessa hora, mesmo nessa hora, Deus é bom e dá uma graça suplementar. Eu creio assim. Né? Complementando essa história aí, por exemplo, nos Estados Unidos, creio que na década de 50, um empresário perdeu a fábrica porque pegou fogo. E aí pôs a mulher num navio com as 2 filhas para encontrá-los depois e ter um momento de tranquilidade diante daquela tribulação. O navio naufragou e a mulher mandou uma carta, viva, porém só, as 2 filhas haviam morrido. Ele pegou um barco, foi até o local do naufrágio e escreveu: se paz a mais doce tiver que sofrer, se paz a mais doce tiveres que gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Depois de você perder seu trabalho, suas 2 filhas falar isso, eu acho que é essa graça suplementar. Graça suplementar, sem dúvida. Que não tem como você explicar. É inexplicável, é ininteligível, não dá para entender como que um ser humano pode vencer isso. Eu acho que sozinho é impossível. Não tem como. É impossível, só mesmo com a presença de Deus. Então eu acredito que, seja qual for a nossa situação, por exemplo, tem uma outra frase que diz assim: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Ele é bom. Ele é bom quando chove, Ele é bom quando faz sol, Ele é bom quando eu estou com saúde, Ele é bom quando eu estou enfrentando uma dificuldade de doença. Deus é bom, Ele sabe tudo. Deus está no futuro. O problema é que nós vivemos no presente. E muitas vezes olhando para trás e preocupado com o futuro, né? Quando, que ele já cuidou. Que ele já cuidou de tudo, ele está lá na frente, ele está cuidando da nossa casa. Porque, Marcelo, por exemplo, se a gente hoje... Eu tenho 4 netas, né? Meus filhos, graças a Deus, já são grandes e têm sua vida própria. Mas se eu for olhar humanamente, com os olhos humanos, o futuro que espera as minhas netas, eu vou ficar desesperado. Já tem parou gente para até pensar que não tem nisso? Filho por causa disso. Por causa disso, cara. Porque os dias são maus e cada vez piores. Hoje a gente tem a questão das mídias, das redes sociais, que entraram na família de uma tal maneira e solapando tudo, solapando momentos de comunhão, solapando alegria, muitas vezes trazendo para dentro de casa problemas que nem fazem parte do nosso... Não tem nada a ver com a nossa família. Verdade. Mas você toma consciência de coisas que aquilo vai gerando frustração, vai gerando desânimo, vai gerando até falta de fé. É por isso que a cada dia a gente tem que reafirmar isso, que Deus é bom em todo tempo. E Ele cuida de você, querido homem de coragem. Da mesma forma que Ele cuida do pássaro, da mesma forma que Ele cuida da erva do campo, que hoje está aqui, amanhã ela não está mais, e nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Muito mais Ele há de cuidar de nós, não é verdade? Já põe o exemplo de um pardal, né? Exato. Você que gosta de passarinho sabe que o pardal nunca pode ser vendido porque ninguém vai pagar nenhum real. Não tem valor. Não tem valor, é um passarinho comum que você vai pegar se você botar um salpão. E ele diz que não cai de uma árvore
Sem a permissão sem a dele. permissão de Deus. Deus cuida de tudo, Incrível. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Por isso que nos momentos de luta, de dor, de dificuldade, a gente tem que crer assim, que Deus é o Senhor da história. Ele não é só o Senhor da minha vida, nem da sua vida. Ele dirige a história. Portanto, Ele dirige a minha família, a sua família, o nosso trabalho, o nosso ir e vir, né? Deus cuida de tudo e nós precisamos a cada dia nos apropriar dessa verdade. Agora, Oni, por que é tão difícil descansar no Senhor? Eu creio, assim, eu passo por momentos também que eu não descanso, né? Que eu fico preocupado, eu tenho essa tendência pessoal de me preocupar demais com as coisas, às vezes até criar problemas que não existem. Sabe por quê? Falta de comunhão. Falta de comunhão. Falta, às vezes, de oração, leitura da Bíblia, porque todas as vezes que eu estou bem perto do Senhor, nutrido espiritualmente, eu me sinto... Tiro de letra, eu me sinto forte, na verdade. Então, acredito que para a gente caminhar e vencer as lutas e caminhar em paz, a gente precisa o quê? Estar perto do Senhor. Engraçado que em vários momentos aqui no podcast, né, nós chegamos à conclusão de que a devocional... A gente sempre cai na devocional, né? Roda, é e fundamental. Chega lá. É fundamental. É muito importante começar o dia assim. E nós vemos muita gente fortalecida no Senhor que passam cada perrengue, não? É verdade. Quantos homens de Deus aí que você vai ver, a vida deles é uma luta. Você nem entende, né? Como é que essa pessoa vive desse jeito, vive alegre, vive contente, vive com esperança no amanhã diante de tanta dificuldade, tanta luta. Né? Uma onda atrás da outra. Mas é isso aí, voltando lá ao texto do início. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 1 Crônicas 16:34. Então, querido homem de coragem, a nossa oração nessa noite é que você se aproprie e creia nessa verdade bíblica. Deus é bom. Aconteça o que acontecer, Deus é bom. E a sua benignidade dura para sempre. E ele não vai te livrar da fornalha, mas ele sempre será o quarto homem junto com você naquela fornalha e aquele fogo não vai te destruir. Amém. A palavra nos garante isso, né? Lá em Salmo. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que Deus nos ajude a crer nisso. Que mesmo estando na fornalha, ou mesmo caindo inúmeros ao nosso lado, nós seremos guardados pelo Senhor, que vai guardar a nossa fé, que vai guardar a nossa família e principalmente a nossa salvação. Deus nos ajude a crer nisso. O Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. Nós queremos ouvir Tua voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade.